Eu quero pedir que se coloquem na pele de um Almeida. Um Almeida que depois de um dia como hoje, portanto, com tanto calor, tão abafado, depois de ter feito o trabalho de estar a varrer a calçada, tem que, para finalizar o dia, lavar a calçada. Então lá tem a sua mangueira de alta pressão e tu és a pessoa que está na rua, depois de um dia longo de trabalho, a lavar a calçada. E imagina então, estás transpirado, certamente, cansado, cansada, a pensar que esse teu trabalho, além de muito exaustivo, é muito mal pago. Estás então a lavar a calçada e há um grupo de pessoas que se aproxima de ti com a intenção de te provocar. E faz-te a seguinte pergunta. Estás lá tu e eles perguntam, está a lavar a calçada? Quero-te pedir que penses no seguinte. Primeiro, como é que qualificarias esta pergunta? Pensa, não respondas. Segundo, o que é que tu vais responder? Estiveste o dia todo a trabalhar a torreira do sol. Estiveste a varrer, sim, porque é isto que os Almeidas fazem. Varrem a rua. Estiveste a varrer. Mas não podes ir para casa sem lavar a calçada. Estás com uma mangueira grande de alta pressão, estás ali a lavar o chão. Há um grupo de pessoas que vem ter contigo com a intenção de te provocar e pergunta, estás a lavar a calçada? Primeiro, como é que qualificas a pergunta? Segundo, o que é que vais responder? Pensa bem. Não vale a pena dares uma de santinho, está bem? Ok, sugestões. Primeiro, como é que qualificas a pergunta desse grupo de pessoas? Uma parvoíce. São jovens, não pensam. Hã? Uma parvoíce e posso dizer já o que eu dizia? Espera aí, não, portanto, parece que há mais... A pergunta é, já dissemos, uma parvoíce? Essa pergunta anuncia que vem aí maior disparate e maior asneira. É uma pergunta que precede mais disparate, mais asneira ainda, além da própria pergunta, mais. Como é que qualificas a pergunta? Ok, então, se a pergunta é parva, a resposta a seguir é parva, então, Josias, o que é que tu responderias? Não, estou a regar. Por exemplo? Não, estou a regar. Inclusive, alguém que disse, estou a regar para ver se nasce um poste. Mas, o que é que tu responderias? Estou-me a refrescar. E está a cair no chão porque, enfim... O que nós vamos ver hoje... O que nós... Diga, não ouvi? Estou a fazer aquilo que me mandaram fazer. Estou a fazer aquilo que me mandaram fazer. Eu, quando ouvi essa pergunta, eu estaria com a mangueira assim, provavelmente quando fosse responder, faria assim. O que é que te parece? Eu dizia, não sou lá para cá, para tirar a mangueira. A Sara, no início da semana, mandou-me uma mensagem a perguntar qual seria a ênfase da pregação que eu pensaria dar. E na altura, quando ela me ligou, eu já estava a pensar nisto. Pedidos e preocupações descabidas, só para não dizer a outra palavra. Que nós já dissemos. Vamos dizer descabidas. Não têm cabimento. E nós estamos a falar não de pedidos ou preocupações descabidas em relação a alguém, a um varredor de rua que está a lavar a calçada. É muito interessante, a ideia de perguntas descabidas é base de trabalho para muitos humoristas. Inclusive há um personagem criado por um humorista angolano, que é o Tim Martins, que, por exemplo, uma das perguntas que ele pega é quando chega a um lugar e encontra uma pessoa e a pessoa pergunta: Tim Martins, já chegaste? Não cheguei, estou ali. Não, estou a caminho. Agora, o que não tem tanta graça é que a Bíblia faz-nos perceber que nós, em relação a Deus, também fazemos perguntas
pedidos e também expressamos preocupações descabidas. Tu e eu. Então o que vamos ver esta manhã são pedidos descabidos de quem ainda não aceita que Jesus é quem Ele é. E atenção, é importante a palavra não aceita. Não é não sabe. Não é não compreende, é não aceita, que são coisas diferentes. Há coisas que nós não aceitamos sabendo e compreendendo a coisa. E quando uma pessoa faz a opção de não aceitar que Deus é quem Ele é, tende a fazer pedidos descabidos. Por outro lado, nós vamos ver preocupações descabidas que são expressas, que são tidas por alguém que ainda não compreende o que é que Deus anda a fazer na sua própria vida, na vida dessa pessoa que tem essa preocupação descabida, na vida dos outros. Estou a sugerir então que nós, que somos filhos e filhas de Deus, podemos ter preocupações descabidas por ainda não compreendermos o que Deus anda a fazer. E eu espero sinceramente que nenhum de nós que está aqui esta manhã seja aquele tipo de pessoas que faz pedidos a Deus descabidos porque não aceita que Deus é quem Ele é. O pedido que nós vamos encontrar na nossa passagem tem que ver com isto. Jesus Cristo prova que tu és quem és. Este pedido é tão descabido como ver alguém com uma mangueira de alta pressão a dirigir a água para o chão e perguntar: estás a lavar a calçada? Alguém que teve a oportunidade de conviver com Jesus durante um tempo significativo, ouviu o seu ensino, sabe das coisas que Jesus fez e chega e diz: Jesus, prova que tu és quem és. Eu faço-vos outra pergunta. Há aqui pessoas que nós já convivemos há mais de 10 anos, a grande maioria de vocês. Imaginem que eu hoje chegava e dizia: prova lá que tu és quem és. Natanael, prova que tu és o Natanael. O que é que vocês me diriam? Como é que vocês se sentiriam? Lori, eu não tenho a certeza que és mesmo a Lori. Prova lá que tu és a Lori. A Lori, como é simpática e educada, ainda ia buscar o BI. Se vocês, que eu vos conheço há 10, 15, 20 anos, me pedissem: prova que és o Pedro... Estás bem? Estás bem? Bateste com a cabeça em algum sítio? Algum problema? E depois, imaginem que a Geni me diz: prova que tu és o Pedro. E eu pergunto à Geni exatamente o que é que eu faço para te provar que eu sou quem eu sou. Ou pior ainda, eu pedia-vos: provem que vocês são pessoas sérias. Pessoas sérias. O quê, Pedro? A esta altura eu preciso de te provar que eu sou uma pessoa séria. E este pedido, na passagem que nós vamos ver em Marcos 8, foi feito por quem ainda persistia em não aceitar que Jesus era quem Ele era. Por outro lado, nós vamos encontrar na passagem Marcos 8, do 11 até o 21, uma preocupação que eu acho deliciosa. É imaginar Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso, incomodado pelo facto de eu, que o estou a servir, não ter os recursos.
Mas não sei se vocês entendem, se eu me estou a expressar bem. Tu és um discípulo, uma discípula de Jesus. Estás a servir Jesus. E tu ficas preocupada por imaginar que Jesus está incomodado porque tu tens falta de recursos. Mas faz sentido. O Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, preocupado, incomodado porque tu não sabes falar. Não és suficientemente bonito ou bonita. Não tens os estudos que deverias ter. Não tens a coragem que... Estás mesmo a imaginar que Jesus fica incomodado por tu não teres os recursos? Mas nós vamos encontrar os discípulos na passagem a comentarem uns com os outros, a pensarem: ele está zangado connosco. É que não trouxemos pão. E a preocupação dos discípulos é tanto mais ridícula quanto havia pouquíssimo tempo Jesus tinha feito não a primeira, mas a segunda multiplicação de pães. E imaginem os discípulos a cochicharem uns com os outros: ele está zangado. A culpa é tua, não trouxeste pão, esqueceste. Jesus vai deixar de falar connosco. Vai arranjar outros discípulos. Ainda preparando-me contigo para entrarmos na passagem, eu gostaria que tu olhasses para a seguinte frase. Ter uma fé cega é cristianismo. Reage. Ter uma fé cega é cristianismo. Reage. Não é. Das coisas que não vemos. Mas é assim. Não é cega. Aonde não está, não é ver. Conclui só e segue. Aonde as coisas parece que não estão, nós conseguimos vê-las. Ias a dizer? Até que o amor não tem olhos, mas vê. Isto é muito profundo, é muito rico. A fé é como o amor, não tem olhos, mas vê. Então, de alguma maneira, tu estás a não vestir esta camiseta. Sabem que há muita gente que tem a ideia que o cristianismo bíblico é uma fé cega. E não é. O cristianismo bíblico não é uma fé cega. Abraão, quando saiu da sua terra, saiu às cegas. Saiu sem saber para onde ia, mas confiava. Mas sabia porque é que tinha saído, não é? Ele não sabia para onde ia, isto é, ele não tinha os dados todos. Mas podemos dizer que Abraão não tinha dado nenhum e de repente acordou e foi? Sabia que ele tinha mandado. Então, ter uma fé cega não é cristianismo bíblico. Ter uma fé cega não é cristianismo bíblico. A fé que nós encontramos na Bíblia é a resposta de confiança e obediência que nós damos perante algo que Deus nos comunicou. Raramente é a informação toda, mas há sempre alguma coisa na base da qual nós respondemos com confiança, nem que seja a palavra dele. Neste sentido, a fé não é cega. A fé é uma resposta de confiança e de obediência que eu dou perante alguma coisa que eu ouvi, que eu li a respeito de Deus, ou eventualmente, às vezes, coisas que eu vi. E é muito interessante que perante as coisas que se veem, a resposta automática não é fé. Porque há muita gente que viu uma série de coisas que Jesus fez e não reagiu com fé.
Eu espero que lá mais à frente, no final da pregação, vocês consigam perceber porque é que eu introduzi este tópico aqui, neste momento. Eu quero te dizer que na sua relação contigo, Jesus Cristo dá-te, eu vou chamar evidências. Está bem? Não consigo fugir desta palavra evidências, porque pistas seria fraco. Provas também não é correto. Prova no sentido, já agora, um pequeno desvio. Há provas de pelo menos 2 tipos, ou 3. Há a prova científica. Aquela prova, portanto, o grau de verdade, de certeza absoluta que se obtém depois de se ter aplicado o método científico perante um certo problema. Pequeno comentário. Há muita coisa que nos dizem que está provada cientificamente, que não está provada cientificamente. Posso dar 1 ou 2 exemplos? Está provado cientificamente a origem da vida. Não, não está. Não está. Como começou no início a vida, cientificamente não está provado. Alguém discorda? Não, não está. E alunos nas escolas reajam àquilo que vos disserem. Por exemplo, está provado cientificamente que a Catarina ama o Alberto, com quem se vai casar. Está? Cientificamente? Não. Aliás, não é só porque a Catarina ainda vai casar. Está provado cientificamente que o pai e a mãe dela se amam? Está? Cientificamente? Não. Depois há a prova que se produz em tribunal, que nem sempre é científica. Há a prova testemunhal. 2 ou 3 pessoas dizem que me viram lá e eu a fazer o crime, é provável que o juiz vai dizer você é culpado. É um outro tipo de prova. Provas na nossa relação com Deus. Quando a Bíblia diz provai e vede que o Senhor é bom, é prova científica? É prova em tribunal? Não. És tu que vais vivenciar aquela realidade e tu vais te dar conta que de facto Deus é bom. Então eu quero dizer que na sua relação connosco, Deus dá-nos evidências. Não quero chamar pistas, nem quero chamar provas. Deus dá-nos evidências. E perante as evidências que Deus nos dá, nós temos uma certa tendência a reagir de uma das seguintes maneiras. O que é que tu tens sido? Que tipo de pessoa tu tens sido no reagir às evidências que Deus te dá? E Deus dá-te sempre evidências. Tu podes ser o desatento. Deus está a falar, Deus está a agir e tu estás nem aí. Estás noutra. As coisas estão a acontecer à volta de ti, a palavra de Deus está ali, o ensino está a chegar a ti e tu estás desatento, estás desatenta. Esta é uma atitude. Uma outra atitude, desinteressado. Quando estava a escrever isto eu pensei, mas isto é a mesma coisa, mas depois pensei, não necessariamente. Porquê é que eu distingui os dois? Pelo menos para mim eu entendo que aquela pessoa desatenta é que está mesmo noutra. Aquilo que está a acontecer ali, eu estou aqui. Para mim a pessoa desinteressada reparou, teve uns momentos em que se ligou com aquilo, mas depois aquilo é melhor. Eu vou antes para ali. Não me interessa. Não dou valor. Não dou importância. Fez uma escolha. Tu podes ser o inquiridor. Deixa-me mexer aqui numa outra ideia. Eu creio que Deus não tem problema com tu teres perguntas. Eu desconfio que Deus pode ter problemas com tu teres provocações.
Ainda bem que vocês não são como eu, mas eu olho para mim, olho para a minha vida. Eu às vezes quando abordo uma situação, quando vou fazer uma pergunta a alguém, aquilo já traz água no bico. Eu já fiz a minha escolha. A pessoa quer responder assim ou quer responder assado, eu já fiz a minha escolha. Isto é o que eu estou a chamar uma provocação e não uma pergunta. Tu podes ser um inquiridor, e o inquiridor é aquela pessoa que legitimamente, de boa fé, tem perguntas, porque ainda não entendeu, ainda não tem a informação. Há cristãos que pensam que Deus fica zangado por nós fazermos perguntas. Tu podes e deves fazer perguntas. Agora, não perguntes a alguém que está na rua com uma mangueira, com água a projetar para o chão, se ele está a lavar a calçada. Vou-vos incomodar mais um bocado. Deus perdoa tudo? Excelente. Excelente. O irmão disse depende. Depende de eu abordar a situação nos termos em que Deus diz. Porque se eu perante o meu pecado não o tratar como Deus diz, Deus não perdoa. Alguém está assustado? Alguém está a perder a sua fé? É que nós às vezes dizemos, Deus perdoa tudo, mas já foste tratar como Ele manda tratar? Fazer perguntas é legítimo. Agora aqui uma outra coisa, tive que usar uma outra palavra, que é o cético. É a pessoa que está com uma atitude cética. A pessoa cética é aquela pessoa que tem como disposição a partida pôr em causa, contestar, não acreditar. Permitam-me só ler aqui uma nota que eu tirei, que diz o seguinte: o ceticismo afirma que o homem não pode atingir a verdade absoluta. Daí resulta uma disposição para duvidar de tudo e de todos. No sentido figurado, ceticismo é descrença e incredulidade. É aquela pessoa que quando aborda algo ou alguém, dentro de si já tem a ideia de que isto não é verdade. Isto não está certo. Isto não é possível. E começa a perguntar. Está a perguntar ou está a provocar? Quem é que tu tens sido quando lidas com Deus? Vou incomodar mais um bocado. Quando usamos a frase Deus, será que tu me amas? Eu espero que estejamos a perguntar. Entendem? Espero que estejamos a perguntar e não a provocar. Será que Deus ainda não deu evidências que te ama? Não? Ai Pedro, tu és tão giro. No sentido de tolo. Sentido de tolo. Deus, se tu me amas, então... Como? Como? O que mais? Eu imagino Jesus a dizer, que mais eu terei de fazer para te provar que eu te amo? E depois, o que é interessante, que eu às vezes coloco na parte final desta proposição, se me amas, são coisas tão... Senhor, se me amas, faz com que o pneu não esteja furado. Oh, querido filho. Eu diria, pela madragoa, tem paciência. Agora então o meu amor fica condicionado a um pneu furado. E por fim, o lento. Deus já disse, Deus tem vindo a fazer, e mesmo assim nós não entendemos. Não realizamos, não nos lembramos, não vemos. O lento.
Então olha para estas hipóteses e pensa para ti, não precisas dizer em voz alta, tu tens a tendência para ser... Pensa só para ti, não precisas disto, não é um momento de confissão pública, é só confissão íntima. Quero dizer-te, ao entrarmos na passagem, ter fé é agir com confiança e obediente, tendo como base as evidências que Deus entende-me dar como suficientes. Faz sentido isto? Eu responder com fé é eu agir com uma confiança obediente na base das evidências que Deus entende que para ti, Pedro, isto chega. Vamos descascar a passagem. Vem comigo então para Marcos capítulo 8, versículo 11. O versículo 10 faz-nos a transição com a segunda multiplicação de pães no Evangelho de Marcos com este episódio. E ficamos a saber que logo a seguir, neste ritmo rápido que Marcos imprime, tendo Jesus embarcado juntamente com os seus discípulos, eu estou no versículo 10 ainda, Jesus partiu para uma região que está ali referida como Dalmanuta. E então no versículo 11 ficamos a saber que há um grupo, eu gosto sempre de pensar o trabalho que os fariseus se davam. Faziam dezenas de quilómetros, às vezes chegava a 160, saíam de Jerusalém quando Jesus estava na Galileia. Perseguiam. E se eles perseguiam Jesus, é razoável concluir que eles viam os milagres que Jesus fazia. Mas eles mesmo assim continuavam atrás dele. Isto é ceticismo. O versículo 11 faz-nos saber que eles saindo, puseram-se a discutir com ele. Tens isso na tua Bíblia? E tentando, provocando, pedem-lhe um sinal vindo do céu. Eu gosto do pormenor vindo do céu. Sim, porque vindo da terra, eles tinham acabado de ver uns quantos. Pão multiplicado, coxos curados, pessoas com gaguez a falar, com surdez a ouvir. Só que eles disseram, não, isto não chega. Não, tem que vir uma coisa do céu. Já agora o quê? Sim, porque no início do ministério de Jesus, houve um sinal vindo do céu. Este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. O que é que eles queriam? Há algo de fariseu em ti? Não, o que eu vi não conta, o que eu sei não conta. Eu quero uma coisa à minha medida. Um sinal vindo do céu. E obviamente, tanto, e já agora se quiserem, Mateus capítulo 16 tem este episódio e eu vou estar a cruzar algumas informações de Marcos 8 com Mateus 16. Por exemplo, em Mateus ficamos a saber que não estavam só os fariseus. Mateus 16:1 ficamos a saber que vinham os fariseus e os saduceus. E é muito interessante que estes dois grupos, em termos de convicções religiosas e em termos de maneira de estar na vida, eram Benfica e Sporting. Uns acreditavam na ressurreição, outros não acreditavam na ressurreição. Mas para perseguir, desculpem-me o português, e atazanar Jesus, eles uniram-se e perseguiam Jesus para tentar provocar. E cá estão eles, segundo nos diz Mateus, portanto, Marcos diz-nos que estão os fariseus, mas Mateus completa que os saduceus também estão, e na intenção de tentar, de provocar Jesus, pedem um sinal vindo do céu. É muito interessante aquilo que Marcos diz no versículo 12. Jesus arranca-me um gemido do íntimo do seu espírito. Lembras-te como é que tu pensaste que te sentirias lá com a mangueira na mão, a lavar o chão, e um grupo de pessoas que veio, andou atrás de ti o dia todo, e te perguntas, estás a lavar a calçada? Que mais me irá acontecer neste dia?
Jesus arranca um gemido do seu íntimo e diz, conforme o relato de Marcos no versículo 12, por que esta geração pede um sinal? Porque é que estas pessoas que estão a viver nesta altura da relação de Deus com eles ainda pedem um sinal? E estamos a falar das pessoas que mais tempo passavam a ler a palavra escrita de Deus que havia na altura, a Tora. Eram os que mais tempo passavam com a palavra de Deus. E ficamos a saber pelo relato dos Evangelhos que eles gastavam tempo e recursos a perseguir Jesus para andar às turras com ele. Por que eles pedem um sinal? Mateus, no capítulo 16, do versículo 2 até ao 3, Mateus completa com a seguinte informação. Jesus diz-lhes a eles, chegada a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Tens visto notícias? Tens? Dá-te ideia que isto está a caminhar para melhor? Parece assim que a Bíblia está tão enganada que isto não está na direção do fim. Desde um aumento do número de crianças, filhos pequenos de colo, cujos pais, ou mãe ou pai, mataram ou tentaram matar. Já reparaste neste último ano aqui no nosso Portugal? Isto era interessante, maneira de dizer, quando se pensava que o problema do terrorismo era uma ideologia de um grupo de pessoas que estava num certo sítio. O que é que se está a perceber agora? Que o terrorismo está repararam as notícias ali sobre Nice, em França? As autoridades tinham referências, segundo dizem, daquela pessoa, mas por aquilo que se chamam crimes menores. Um alto responsável da França teve que vir a público dizer ele radicalizou-se rapidamente. Fugir para onde? Fugir de quem e do quê? Sinais? Sinais? O que é que nos prova que a Bíblia é verdadeira? Lê! Lê e pensa. Quando te perguntarem quais são as provas que existem que a Bíblia é verdadeira, olha, lê. E depois olha à volta de ti e olha para ti próprio. Para ver se há melhor explicação daquilo que se passa no ser humano do que aquela que a Bíblia dá. Muito interessante maneira de dizer. Esta palavra não é muito boa. Pessoas feridas em França durante o europeu. Foi por causa de quê? Durante o europeu de futebol. Foi por causa de quê? Do futebol. Do futebol. Acaba o futebol, todos ficamos contentes, eu fiquei, olha, felizmente não aconteceu nada, e pumba. E uma das notícias que eu ouvi, tudo isto são coisas que eu aconselho a ouvirmos e continuamos a ouvir para confirmar, o que o camionista terá dito à polícia quando estava com o caminhão lá estacionado é que ia entregar gelados, já saio daqui há algum tempo. E nós ouvimos isto, meu Deus, em que mundo é que estamos? Por um lado nós pensamos, mas como é que a polícia acreditou? Mas também por outro lado pensamos, mas se nós vivermos numa sociedade em que nada nem ninguém acredita em nada nem ninguém, e Jesus diz, estão a pedir um sinal.
Depois então ele tem no versículo 12 o comentário, segundo Marcos: em verdade vos digo que a esta geração não lhe será dado sinal algum. A informação de Mateus é um pouco mais completa, porque Jesus diz, conforme o relato de Mateus, uma geração má e adúltera pede um sinal. Eu volto a um dos pontos que eu disse há pouco. O problema de Deus connosco, com a humanidade, não é nós termos perguntas. O problema é nós termos provocações. Consegues ver a diferença? Jesus chama aquele grupo de pessoas maus e adúlteros. Jesus está a dizer: vocês já viveram um conjunto de coisas que já vos levaria às conclusões, só que vocês fizeram uma escolha de se afastar de Deus, de serem infiéis a Deus, e estão a pedir sinais. Estes homens, daqui, contando para a frente, daqui a algum tempo, vão ver Lázaro morto e sepultado de 4 dias, vivo e a falar, a comer e a conversar. Mudaram de ideias? Não. O que é que tu podes fazer para convencer uma pessoa cética? Eu só sei uma coisa: orar por ela. Para. Não gastes argumentos. A pessoa que está nesta atitude já viu, já sabe, já conhece, mas não quer. Ora por ela. Jesus não deu sinal. Conforme Mateus, Jesus diz: não há outro sinal senão o de Jonas. Seja o de Jonas que tinha-se passado nos anos antes, seja aquilo que queria-se passar com Jesus a seguir. Não dou mais sinal nenhum. Aqui é uma lição prática. Mais uma vez insisto. O que é que fazemos com alguém que está com uma atitude cética? Vou só voltar ali para tu te lembrares que estabelecemos uma diferença. Não estamos a falar disto. Não estamos a falar disto. Nem disto. Nem disto. Estamos a falar disto. A pessoa que sabe, mas não quer. Ora por ela. Ora por ela. O versículo 13 de Marcos diz que Jesus então deixa-o, retira-se, volta a embarcar para o outro lado do lago. Deus não espera que tu te relaciones com Ele com base numa fé cega. Deus vai nos dando evidências. Deixa-me só ler algumas passagens da Bíblia. A Bíblia diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas. Quando tu olhas para o universo, o que é que vês? Quais são as conclusões que tiras dali? Quando olhas para um bebê recém-nascido, quando pensas na retina do teu olho, quando pensas no cérebro humano, há alguns, sabendo disto, há dias estava a ouvir uma palestra de alguém que falava, de um cristão que, explicando algumas coisas, dizia de uma posição de uns ateus que estavam mais inclinados a acreditar que quem trouxe a vida para o planeta Terra foi uma nave vinda. Mas estamos a falar de cientistas. Não é Zé ninguém como Paulo Pedro Luvumba. Cientistas que perante a pergunta, mas espera lá, a vida começou quando e como? Um deles argumentou assim: foi uma nave que veio e trouxe. Mas então, o que é que tem mais lógica? Sendo que a pergunta imediata que uma criança de 7 anos iria fazer é: pois e a nave? E a nave? E os princípios de navegação? Em Romanos nós encontramos o texto que diz: estou a mostrar que Deus dá-te sempre evidências. A ira de Deus revela-se do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Deus não quer que tu tenhas uma fé cega. Noutra parte,
A Bíblia diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando tu julgas quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas. Existe o bem? Sim. Existe o mal? Também. Quem é que define o que é bom e o que é mau? Lembra um palestrante que eu tenho ouvido também, ouvindo falando com outro ateu? O ateu diz: não, a noção do bem e do mal eu decido conforme aquilo que eu sinto. E a resposta que esse nosso irmão lhe deu, eu acho muito inteligente e muito interessante. Ele diz assim: há sociedades que amam os seus vizinhos. Há sociedades que comem os seus vizinhos. Qual delas é que você prefere? A Bíblia está a dizer que uma evidência de que existe o certo e o errado é a nossa capacidade de condenar os outros. E a Bíblia diz: na medida em que eu condeno o outro, eu estou-me a condenar a mim mesmo. Há outra evidência que nós encontramos da Bíblia que diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados para que creiais. Porquê é que tu crês? Porque leio. Porque leio. Noutra parte é dito: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Eu creio que Deus aceita que nós nos aproximemos dele com perguntas legítimas. O que eu creio que pode trazer problemas, pelo aquilo que eu vejo da reação de Jesus aqui, é quando as nossas perguntas são provas da nossa desconfiança, do nosso não querer aceitar. E aí, quando pediram a Jesus mais um sinal, Jesus disse: não dou. Não dou. O que têm chega. Versículo 14. Bom, felizmente nenhum de nós é fariseu. Portanto, não há aqui nada que nos toque. Exceto quando entramos no versículo 14. Então, só mais um bocado da vossa atenção. Ora, aconteceu que Marcos e Mateus, antes de contarem o que se passa, eles dão um contexto. Mateus admite: olha, nós esquecemos-nos completamente de levar pão. E no barco só tinham um panito. Mas era um pãozinho de mafra, daqueles. 13 homens, supondo que não estivesse mais alguém, porque às vezes Jesus viajava acompanhado pelo aquele grupo de mulheres, e havia um panito. Este é o contexto. Agora vejam bem, versículo 15. Jesus toma a palavra e diz o seguinte: eu acho isto maravilhoso. Retrata tão bem o ser humano que eu conheço, a começar por mim. Jesus diz: tomem atenção às palavras de Jesus. Conforme Mateus: vede, a versão da Bíblia que eu estou a usar, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. A coisa mais parecida que Jesus diz com pão nesta frase é fermento. Vejam por onde é que os discípulos vão parar. Já reparaste? Versículo 16. Eles começam a conversar uns com os outros. Jesus reparou que não trouxemos pão. Eu anotei aqui na minha folha o seguinte: o sentimento de culpa própria, derivado das nossas falhas e pecados que nós não tratamos, fazem-nos ouvir Deus a dizer coisas que Deus não diz. E sabem que isto é interessante, às vezes acontece entre nós seres humanos. Quando eu estou-me a sentir culpado por uma coisa que eu sei que fiz, que ainda não resolvi, pode alguém chegar ao pé de mim e dizer: opa, porquê que me estás a acusar? E a outra pessoa fica: disse nada, eu só disse Eu só disse Isto entre marido e mulher quase nunca acontece. Quando os dois estão a dormir. E mesmo assim. A coisa mais parecida com pão que Jesus disse foi o fermento. E os discípulos olharam uns para os outros. Ele está zangado connosco, não trouxemos pão. Pão que tinha sobrado aos
É tão interessante perceber que Deus, Jesus Cristo, está preocupado com coisas e nós estamos estressados com trocos. Querem mais provas que Deus é paciente? É preciso? Vamos só rever com o que é que Jesus estava preocupado. Fariseus. Só o nome já é interessante. Separado. Separatista. Alguém à parte. Alguém muito especial. Eram membros de um pequeno grupo, muito poderoso. Pequeno, mas muito poderoso. Faziam parte desse grupo sacerdotes, pessoas ricas e pessoas de influência. Eles baseavam os seus ensinamentos no Pentateuco, afirmavam a ressurreição, não se davam com os saduceus, mas aqui vemos juntos. Já os saduceus, por outro lado, negavam a ressurreição, negavam que ia haver juízo final, negavam a existência de anjos e de espíritos. Havia um outro grupo também político que eram os herodianos, que favoreciam Herodes em termos políticos e também apoiavam Roma. E obviamente o principal dirigente deles era Herodes. É interessante que no registro de Marcos nós temos o fermento de fariseus e Herodes. No registro de Mateus temos o fermento de fariseus e saduceus. O que é que eu posso fazer para vos dar uma noção com o que é que Jesus estava preocupado? Eu pensei que pode ajudar relendo. Podem vir comigo a Mateus 7. Para verem o quão longe Jesus estava de estar preocupado com o pão. Mateus 7. A leitura é um bocado grande, mas acho que vale a pena. Mateus 7, 1 a 15. Já aí estás? Mateus 7, 1 a 15. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas. Estou no versículo 1 de Mateus 7. Vindos de Jerusalém. Desculpem, Marcos 7. Peço desculpa, Marcos 7. Disse Mateus não, Marcos 7. Peço desculpa. Marcos 7. Corrijam aí na gravação. Marcos 7. Versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Aqui eles fizeram pelo menos 160 km atrás de Jesus. A pé, quando era de dia, provavelmente ao sol. Para provocá-lo. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e eventualmente até camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: porque não andam os teus discípulos, Jesus, em conformidade com a tradição dos anciãos e não comem, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus. E Jesus está preocupado com este fermento aqui. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor, então dispensais essa pessoa de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, e invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes. E fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Convocando ele de novo a multidão, Jesus disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Dos fariseus e dos saduceus, Jesus tinha a seguinte opinião, leio mais à frente, só precisam dizer. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo o que eles vos disserem, mas não imitem as suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros das pessoas. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém,
todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus como é que se chama? Uma coisa que fica para trás de um vestido. O véu das suas túnicas. Alongam as franjas, amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e serem chamados de mestres pelos homens. Jesus estava preocupado com isto. Uma atitude de servir a Deus com as palavras, mas o coração está noutra. E os seguidores de Jesus estavam preocupados com o quê? Jesus está zangado comigo porque eu não trouxe pão. Jesus vai me rejeitar porque eu não sei falar. Jesus vai me rejeitar porque eu já sou muito velho ou porque eu já sou muito novo. Irmãos, o Todo-Poderoso não tem falta de recursos. Cito alguém que eu ouvi que disse assim: o problema de Deus com a humanidade é a nossa vontade. A nossa vontade. Foi a única coisa que Ele decidiu que por norma Ele não passa por cima dela. O resto Ele resolve. E Jesus está preocupado e está a dizer aos discípulos: tenham cuidado com esta atitude. E eles: Deus está zangado comigo porque eu não tenho pão. Eu esqueci-me de pão. E estamos a terminar e olhamos então para os últimos versículos que começam no 17. Percebendo, Jesus faz uma lista de perguntas conforme Marcos tem. Por que discorreis sobre não terdes pão? Eu acho que Jesus aqui estava muito triste. Muito triste. Aqui já não é aquela atitude de que tu estás com a mangueira e estão-te a perguntar se estás a lavar o chão. Eu não sei qual seria a atitude. Então, porquê é que vocês estão a conversar uns com os outros por terem se esquecido do pão? Ainda não consideraste, nem compreendeste? Ainda não te caiu a ficha? Não te bateu nada? Ao fim de 10 anos de caminhada com Deus, 20 anos de caminhada com Deus, 30 anos de caminhada com Deus, ainda não entendeste o que é que eu estou a fazer? Pões em causa tudo por uma coisa. Jesus diz, no versículo 17, vocês têm um coração endurecido. Versículo 18. Vocês têm olhos, mas parece que não veem. Vocês têm ouvido, mas parece que não ouvem. O que é que se passa convosco? Ainda estão contentes por não serem fariseus? Eu, comparando estas duas atitudes, não tenho a certeza que a dos discípulos é assim tão melhor. Jesus tem a necessidade de perguntar a partir do versículo 19: vocês não se lembram? Quando eu parti pão para 5.000 pessoas, o que é que sobrou? Sobrou. E os discípulos responderam: 12 cestos cheios. Aqui eu já estou a ver os discípulos todos corados. Por baixo da barba já devia se ver muito vermelho. De vergonha. E Jesus pergunta outra vez: vocês não se lembram quando eu parti o pão depois, 7 pães, primeiro foram 5 pães, depois foram 7 pães, para 4.000 homens, sem contar crianças e mulheres. O que é que vocês recolheram de sobras? E eles responderam: 7. Então, Pedro, porque te furou um pneu, eu já preciso de provar que te amo, impedindo o furo do pneu. O que é que diz a Bíblia? Ninguém tem maior amor do que este: dar a vida por. Deus, se tu me amas, faz com que o meu cabelo não seja tão oleoso. Então, no texto de Marcos, Jesus termina com a pergunta: ainda não compreenderam? Eu termino fazendo referência à conclusão que Mateus faz no capítulo 16. Como não compreendeis que eu não vos falei a respeito de pães, e sim vos disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Só depois é que, diz Mateus, então entenderam que Jesus não lhes dissera:
que se acautelassem do fermento dos pães, coisa que não fazia muito sentido. O que é que eles poderiam fazer com fermento no meio do lago? Ao menos que houvesse farinha. Já pensaram nisso? Jesus está preocupado com o fermento no meio do lago porque nós não trouxemos pão, que ele se preocupasse com a farinha. Então eles entenderam, não era fermento do pão, era a doutrina dos fariseus. A minha palavra final é esta. Cuidado com o ceticismo. Escolher não aceitar. O ceticismo é isto, é uma escolha de não aceitar, independentemente do que me digam, independentemente do que eu veja, independentemente do que acontece. Do que acontece. Não aceito. Cuidado com a lentidão. Porque eu vejo que Jesus não gostou nem da atitude dos fariseus e dos saduceus. E não me parece que Jesus ficou muito agradado com a lentidão dos discípulos. E tu e eu podemos ser seguidores lentos em compreender, por não vermos. Não olhamos à volta de nós. Não olhamos para a nossa própria vida, para a vida dos nossos irmãos. E como estamos, desculpem-me a expressão, com balas, não vemos. E depois saímos com perguntas do tipo: Deus, onde é que tu estás? Deus, porquê que não acontece nada? Por não ouvirmos os testemunhos dos outros, não ouvirmos a palavra de Deus e ficamos lentos. Por não considerarmos. Quando me acontece uma coisa aqui, o que a Bíblia pede de mim é que eu olhe para trás e comece a considerar o que é que já me aconteceu, o que é que Deus diz na sua palavra, quais são as promessas que eu tenho. A questão é que nós tendemos a entrar em piloto automático e não consideramos as coisas. Outra vez, estavam no meio do lago, fermento. Jesus está zangado connosco. Por não nos lembrarmos. A falta de fé muitas vezes tem que ver com falta de memória. Escreve isto no teu coração. Falta de fé muitas vezes tem que ver com falta de memória. Em mau português, falta de lembradura. Lembrar. Em última instância, por termos um coração endurecido, que é pouca fé. Tenha o teu tempo a sós com Deus, eu devolvo a palavra depois ao Mauro. Vamos fechar os nossos olhos e responde no teu coração aquilo que tu entendes que deves dizer a Deus neste momento. Depois o Mauro vai tomar a palavra.